irmãos, nós hoje pela manhã, nós tivemos a eleição de presbíteros e diáconos. Nós vamos estar, neste momento, nós vamos estar dando posse a estes irmãos. Alguns tiveram seu mandato renovado, alguns tiveram a eleição e esse mandato sendo renovados, e tivemos também a eleição de um novo presbítero. Então, eu gostaria, neste momento, eu quero convidar à frente, quero convidar o presbítero Álvaro, convidar o presbítero Denilson, não sei se ele chegou, convidar o que foi eleito para o presbiterado, nosso irmão Alcione, e convidar também o diácono Abraão. Eu quero convidar os presbíteros presentes, o pastor Alexandre também, para estarem conosco aqui. Vou pedir que a senhora possa estar aqui nessa parte central. Quero convidar a junta diaconal. Vou pedir que o Ministério Boas-Vindas possa cuidar da porta, de modo que possam receber aqueles que nos visitam. O Ministério Boas-Vindas possa ser comunicado disso. Queremos convidar também a junta diaconal a estar aqui neste momento. A palavra de Deus, ela é farta de orientações a respeito dos nossos líderes na igreja. Nós hoje pela manhã estivemos vendo o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, como lemos hoje, logo no início, e esse texto está na forma de estudos, você desejar aprofundar um pouco e observar as características do que a palavra de Deus fala, tanto para o presbítero como para o diácono, está na mesinha sobre a galeria. Ou, se você desejar, acessando o site da igreja, você tem um link lá, estudos, qualificações bíblicas para o presbiterado e diaconato. São orientações e qualidades que se espera que tenham aqueles que se submetem ao presbiterado e ao diaconato. Neste mesmo espírito também, conforme a palavra de Deus nos orienta, nós precisamos fazer algumas perguntas ao olharmos o que a Bíblia nos coloca, a responsabilidade que é tanto presbiterado como diaconato, entendendo a todos nós irmãos que não há alguém que seja mais importante do que o outro. Nós nos submetemos às autoridades da igreja, conforme a palavra de Deus nos ensina, e é nesse espírito que a junta diaconal está submissa ao conselho da igreja, conforme a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus nos mostra os diáconos na igreja, a palavra de Deus nos mostra os presbíteros tomando as decisões administrativas e espirituais da igreja, a palavra de Deus nos coloca os pastores cuidando pastoralmente da igreja, da docência da igreja, e assim são também chamados de presbíteros. Vez por outra, que são os presbíteros docentes que se dedicam com mais tempo à docência e ao ensino da palavra. Os outros presbíteros, que muitas vezes os irmãos vêm distribuindo a ceia e que vêm se reunindo com os pastores na reunião do conselho, são os chamados presbíteros regentes, porque administram, regem, trabalham o lado administrativo e as decisões da igreja, mas também partilham com os pastores, os presbíteros docentes, do cuidado com o rebanho. Nós precisamos fazer algumas perguntas ao nosso irmão Alcione, que tendo sido até aqui diácono, neste momento está sendo ordenado presbítero. Desta forma, deixará no momento o oficialato do diácono para então abraçar o presbiterado. É importante lembrar a igreja que não é uma questão de hierarquia, não podemos esquecer disso. E todas as funções elas são importantes, não é uma questão de que primeiro você é uma coisa para depois ser outra. Não.
mas é buscar entender o chamado de Deus para as nossas vidas. Eu pergunto ao nosso irmão Alcione: o irmão confessa crer que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e que esta palavra é a única regra infalível de fé e prática? Sim. O irmão recebe e adota a confissão de fé e os catecismos da Igreja Presbiteriana do Brasil como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Santas Escrituras? Sim. O irmão sustenta, aprova o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil baseada na Palavra de Deus? O irmão aceita o ofício de presbítero regente desta igreja e promete desempenhar fielmente todos os seus deveres deste cargo? Promete ainda procurar manter e promover a paz, a unidade, a edificação e a pureza da Igreja do Senhor Jesus? Sim. E vocês, irmãos, membros desta igreja, membros comungantes desta igreja, vocês reconhecem e recebem não só o irmão Alcione, que está sendo, neste momento, estará sendo ordenado e tomando posse, juntamente também com os presbíteros Álvaro, Denilson e o diácono Abraão, os irmãos que assim o fazem e prometem, então, tributar a eles honra, ânimo, obediência, e prometem, então, orar por eles, caminhar por eles e apoiá-los, a fim de que eles desempenhem o seu ofício com prazer e não como um peso. Eu quero pedir para que os irmãos possam, que assim o desejam, quero pedir que possam ficar de pé. Quero convidar o presbítero Denilson, que ele vai estar indo também para a congregação da Ilha de Janeiro, onde tem atuado e trabalhado lá com o presbítero Ricardo, para estar aqui também conosco. Eu quero pedir que todos que foram eleitos possam ficar de joelhos neste momento. Quero pedir aos presbíteros presentes neste momento que possam impor as mãos e, neste momento, quero pedir que imponham as suas mãos sobre a vida do nosso irmão Alcione, uma vez que, neste momento, ele está sendo ordenado e os demais que já foram ordenados estarão sendo empossados. Ao dizer que o conselho deve impor as mãos, conforme a palavra de Deus fala do presbitério, a imposição de mãos do presbitério. Nós vamos orar nesse momento, vamos impor as nossas mãos. Pai Santo, nós te agradecemos porque tu nos chamas para te servirmos, honrarmos e glorificarmos o teu nome, com dons, talentos e habilidades que o Senhor nos concede. Neste momento, ó Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo Alcione. Ó Deus, nós louvamos pela Assembleia, na tua paz, na tua direção, te louvamos por todos que participaram, te louvamos por aqueles que, indicados, mesmo antes da Assembleia, entenderam que não era o momento para a sua vida. E, ó Deus, nós recebemos tudo isso como cuidado e direção do teu Espírito sobre a vida da tua igreja. Nesse momento, ó Deus, nós pedimos que abençoes aqueles que não foram eleitos, reanimando-os e, ó Deus, permitindo que eles possam continuar te servindo, te amando, te buscando, conforme assim declararam perante a tua liderança desta igreja. Pedimos a tua bênção neste momento, Senhor, sobre a vida do teu servo Alcione. Que o Senhor possa abençoá-lo neste novo ofício. Que o Senhor possa guiá-lo, orientá-lo, usá-lo para o louvor da tua glória. Que jamais, ó Deus, venha, conforme a tua palavra nos ensina, o ensoberbecimento, o orgulho desvaiado. Seja a alegria dele, Senhor, servir ao Senhor que um dia o salvou. Seja o prazer dele de servir com tanto prazer, que, ó Deus, possa denotar e testemunhar aquilo que o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, fez por ele na cruz do Calvário por todos nós. Ah, Deus, assim nós te olhamos e pedimos a tua bênção. Pedimos a tua bênção sobre todos os demais que foram eleitos. Presbítero Álvaro, presbítero Denilson, o diácono Abraão, que possas renovar as forças dos teus servos para mais um mandato, conforme a tua vontade, conforme o teu querer.
Nós te pedimos, Pai, estas bênçãos e te agradecemos, Pai, por tudo. No nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Vamos pedir que todos possam ficar de pé. Ao nosso irmão Alcione e aos demais eleitos, presbítero Álvaro, presbítero Wilson e Diácono Abraão, que tiveram seus mandatos renovados, nós queremos dizer de forma especial àquele que é novo, como sempre fazemos, que nós lhe damos a deixa de companhia, para que você tome parte conosco no ministério para o qual o Senhor te chamou. Deus possa abençoar a todos. Recebam os cumprimentos. Não. Então vou ficar me apoiando. Você é meu suporte. Ele vai todo mundo sentado, só ele.